Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Débora e a videoaula é sobre variação entre grandezas. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo compreender as grandezas matemáticas. Iremos identificar se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e descobrir a constante de proporcionalidade. Você sabe o que são grandezas? Sabe verificar se duas grandezas são proporcionais? Consegue identificar se elas têm proporcionalidade direta ou inversa? Mas o que é grandeza? É tudo aquilo que podemos medir ou contar. Por exemplo, o número de alunos em uma sala de aula, o preço de um produto, a capacidade de um recipiente, a velocidade de um automóvel, a altura de uma pessoa e também o tempo gasto para fazer um percurso. Quando duas grandezas são proporcionais? Por exemplo, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto para fazer um percurso são proporcionais. Quanto mais rápido o automóvel estiver, menos tempo ele vai gastar. A quantidade de operários trabalhando em uma fábrica e a quantidade de produtos produzidos. Quanto mais operários, mais produtos serão produzidos, então elas são proporcionais. A capacidade de armazenamento de um celular e a quantidade máxima de fotos nesse celular são proporcionais também. E o que são as grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. Por exemplo, a quantidade de pedreiros e metros quadrados de um muro construído. Quanto mais pedreiros trabalhando, mais muro será construído. E o que são as grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma resulta na diminuição da outra de forma proporcional. Por exemplo, velocidade e tempo gasto para chegar ao destino. Quanto mais rápido, menos tempo será gasto. O que é a constante de proporcionalidade? Duas grandezas representadas pelas variáveis x e y são diretamente proporcionais quando, ao dividirmos os seus valores correspondentes, encontramos um valor constante k. Então, se a gente efetuar a divisão, sempre vai ter um valor constante. Por exemplo, em uma receita de cuscuz é necessário usar 4 xícaras de chá de farinha de milho para fazer 12 porções, ou seja, uma xícara de farinha de milho faz 3 porções de cuscuz. Nessa situação, as grandezas xícaras de farinha de milho e porções de cuscuz são diretamente proporcionais, pois se eu dividir 12 por 4 e 3 por 1, eu vou ter a constante de proporcionalidade 3. E duas grandezas representadas pelas variáveis x e y são inversamente proporcionais quando, ao multiplicarmos seus valores correspondentes, encontramos um valor k constante. Então, nesse caso, eu multiplico e tenho um valor constante. Por exemplo, imagine que um carro faz um percurso em 40 minutos numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de apenas 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. Nessa situação, as grandezas tempo de percurso e velocidade são inversamente proporcionais, pois a constante k, 100 vezes 40, tem o mesmo resultado de 80 vezes 50, que é 4.000. Pessoal, essa foi a videoaula sobre variação entre grandezas. Acessem ao portal Conexão Escola, façam a atividade proposta e até mais!